sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Eu estou aqui com meu pai e no podcast de hoje recebemos ele, ex-jogador, treinador do Atlético Guaratinguetá na Copinha, Gessi! Beleza? Prazer estar aqui com vocês, cara. Satisfação, prazer vir. A minha felicidade imensa estar aqui. Aquele recadinho? Ah, sim. Siga 350 Academia Gessi Borges no Instagram, belezinha? É isso aí. Pode começar a fazer a pergunta. E, gente, não esqueça de se inscrever, descer o dedo no like, tá? Que é importante pra gente. E obrigado aí, viu, professor, por estar aqui com a gente, tá? Imagina que é isso. Eu queria saber inicialmente como é que foi a sua carreira como jogador, quais foram os desafios iniciais. E uma curiosidade, você jogou Copinha? A minha carreira como atleta assim, profissional é um pouco longa, assim, graças a Deus, né? Eu joguei praticamente 20 anos no profissional. Eu comecei aqui jogando a Copinha Pré-Esportiva de Guaratinguetá em 97. E aí depois acabou o time, eu acabei indo pra... Comecei a trabalhar, enfim, correr atrás. E aí teve uma oportunidade para ir pro Taubaté. Eu fui pro Taubaté fazer um teste no Taubaté em 98. E aí eu passei no teste, fiquei no Taubaté e joguei um Campeonato Paulista, fui muito bem jogando pelo Taubaté, com interesse de alguns clubes, inclusive um deles o Corinthians. Fui pro Corinthians, não acabou não dando certo, voltei pro Taubaté novamente. E aí lá eu me profissionalizei no Taubaté. Joguei lá 4 anos no profissional, eu tinha 17 anos, 18 anos, joguei profissional. E aí depois do Taubaté eu fui para Mauá. A gente foi campeão regional no Taubaté, tive alguns jogos legais lá, participações aí bacanas. Naquela ocasião era A3, né, do Paulista. E aí depois eu fui para Mauá. O mauense jogava a B1B hoje, que é a segundinha do Paulista, no profissional já. A gente foi campeão, era capitão do time. E aí depois de lá, abriu um novo horizonte para mim, vim pro Guaratinguetá, joguei aí. É longa a minha história, hein? Nós temos tempo. Joguei a 3 e consegui o acesso pelo Guaratinguetá aqui. Inclusive fiz até o gol lá em Barretos, né? Quando a gente conseguiu ganhar lá de 1-0 lá e trouxe aqui o acesso para cá, para o Guará. Depois do Guaratinguetá eu fui para Criciúma jogar o Campeonato Brasileiro da Série A. Isso foi em 2004. E aí eu joguei pelo Criciúma alguns jogos, é legal que tipo assim, você sai numa 3 do campeonato, do Guará, do Taubaté, aí de repente você tá jogando o Campeonato Brasileiro da Série A, né? Uma coisa assim, fiquei encantado. Depois do que eu joguei o Brasileiro pelo Criciúma em 2004, eu vim jogar o Campeonato Paulista da Série A pela Portuguesa Santista. E aí eu joguei, fui muito bem também, muito bem, joguei praticamente todos os jogos. Abri uma negociação com o São Paulo, naquela ocasião era o Leão, que era o treinador de São Paulo, estava tudo certo para ir para São Paulo depois do campeonato. O Leão acabou saindo em cima da hora, foi para o Japão, e eu acabei não indo para o São Paulo. Eu fui para Itu, jogar o Campeonato Brasileiro pelo Ituano, em 2005, desculpa. Eu joguei o Campeonato Brasileiro pelo Ituano em 2005, depois eu fui jogar pelo São Bento de Sorocaba, o Paulista, na primeira divisão também. Depois do São Bento de Sorocaba, eu fui para Belém do Pará, longe, muito longe. Jogar o Campeonato Brasileiro da série B, também foi muito bem. A gente conseguiu o objetivo do clube, que não era cair, conseguiu, eu fui muito bem também. Tive uma proposta de renovação lá e acabei escolhendo voltar para Guará, que era aquele time de 2007 do Guaratinguetá, onde eu tive uma sequência boa, a gente foi campeão. E aí fui para onde Deus me colocou, assim, que foi uma benção para mim, que até hoje eu sou muito grato, que foi aqui no Curitiba, né? Onde joguei praticamente 5 anos, consegui 6 títulos, bastante coisa. Depois voltei, joguei 1 ano e meio no Palmeiras, voltei para Curitiba. E aí depois eu fui jogar lá no Japão. Fiquei 3 anos no Japão, no Kawasaki Frontale, um time que é super grande lá no Japão, bastante conhecido. E aí depois eu voltei para o Brasil, em 3 anos, voltei para jogar pelo Avaí, o Campeonato Brasileiro. Joguei uma temporada lá no Avaí, Campeonato Brasileiro.
da Série A. Depois eu joguei mais 2 anos pelo Grêmio Novo Horizontino, o Paulista novamente da primeira divisão. Aí resolvi encerrar a carreira e hoje eu tô aqui. História, hein? Bastante. O senhor jogava como zagueiro, né? Na realidade eu comecei a jogar no meio de campo. E aí teve um treinador que me colocou no profissional já para poder jogar de zagueiro. E aí eu gostei, cara. Falei, caramba, o volante corre demais, zagueiro. Eu tenho bom passe. Tinha muito bom passe. Sempre joguei com a cabeça levantada. Eu falei, cara, acho que vou me dar bem aqui. E aí eu peguei e joguei de zagueiro, tinha bom passe e recuperação boa, era rápido também. E aí me encantei pela posição, falei, vou jogar aqui, cara. E aí consegui com as minhas coisas jogando de zagueiro. Mas às vezes precisava jogar de volante também. Eu não tinha tempo ruim não, eu jogava onde ia. Tá bom. Segunda pergunta. Qual foi o momento mais memorável ou emocionante da sua carreira? Como jogador? Pô, eu tive alguns, hein, cara. Puxa vida, tive alguns bacana aí, cara. Emocionante assim, puxa. Talvez aí, forte, em 2007 com o título do Guaratinguetá. Depois em 2008, 2007, com o título pelo Curitiba da Série B, onde foi um jogo marcante. Os caras falam que tem a batalha do Arruda, né? É do Arruda mesmo? Dos Aflitos, aí a gente fala que tem a batalha dos Arruda, que foi contra o Santa Cruz lá em Recife, no Arruda, né? Esse jogo a gente tava perdendo o jogo de 2-1 e faltava aí 5 minutos para acabar o jogo, a gente precisava ganhar o jogo para poder ser campeão. A gente empatou o jogo 46 e aos 49 a gente virou. Então foi um jogo que marcou demais, cara. Muita emoção, adrenalina, nossa, emoção total. E depois a sequência de títulos que a gente teve no Curitiba, o título sempre marca, né? Sempre título e acesso. O título também de 2010, onde a gente tinha tomado uma punição em 2009, que teve aquele quebra-pau que a torcida entrou e invadiu o Couto Pereira. Infelizmente foi um fato triste, lamentável para o futebol brasileiro. Eu estava naquele jogo e aí o Curitiba tomou toda aquela punição, né, de 10 jogos não podendo jogar em Curitiba, a distância mínima em 100 km, a gente foi jogar em Joinville. Joinville acabou abraçando o nosso time, a gente se fortaleceu, eu como capitão do time assim, o nosso grupo era muito bom e a gente se uniu, sabia que se a gente se unisse a gente ia ter muito mais força, né? E aí a torcida viu aquilo, a gente acabou sendo campeão paranaense, subimos Curitiba e fomos campeão da Série B mais uma vez. Esse foi fantástico, foi emocionante também. Então foi algumas passagens que a gente teve, que tem Japão também, tem algumas coisas no Japão que é emocionante, que é legal. Título, gol no último minuto, gol no aniversário, que eu classifiquei o time para Champions da Asa, né, que a gente fala. E o futebol me proporcionou muita coisa boa e emocionante. É emocionante em si, né? O futebol é muito emocionante. Eu trabalho em Guará, sabe? E a gente acompanha futebol também há algum tempo e sabe que Guaratinguetá é uma cidade que gosta de futebol. Muito. Você falou que jogou na Esportiva, teve o Guaratinguetá, temos lá o Mantiqueira que participava da Copinha antes de surgir o Atlético Guaratinguetá. Então eu queria saber assim, né? Você teve essa mudança drástica de jogador para treinador. Qual que é a emoção de você, como treinador, reviver o futebol de Guaratinguetá? Te ver assim, olhando assim, foi o primeiro meio que eu fui no campo também. Mas você vê assim, a emoção da torcida, a vibração da torcida, o pessoal chamando o seu nome, mandando tirar jogador, quer dizer, futebol voltando na cidade. Qual que é a emoção? Guará respira futebol, né? Isso. Respira futebol. Guará é apaixonado por futebol, não só Guará, mas a região toda. Eu falo a região toda porque a Lorena também, Moreira, Pinda, Cachoeira, Cruzeiro, Taubaté, a região toda abraçou, né, o time do Guaratinguetá. Uma coisa que eu te falo com propriedade, que é muito mais fácil jogar do que comandar. É muito mais fácil. Eu falava para os meninos, cara, eu parei de jogar faz praticamente 5 anos.
eu tive, sim, algum convite para poder estar no futebol. Mas só que as circunstâncias da vida, algumas situações, eu achei melhor dar um tempo, né, para poder respirar um pouco. O futebol, ele vai além dos 90 minutos, né? Tem muita coisa que envolve os 90 minutos, é só aquela parte que resolve o futebol, que é o resultado. Se você não tiver resultado no futebol, você não consegue nada. Mas tem muita coisa para que acontece antes dos 90 minutos. E principalmente o cansaço mental. É muito desgastante. Eu estava nesse cansaço mental porque eu vinha uma sequência de 20 anos jogando, de concentração, de pressão de torcida, pressão de imprensa, viagem, avião, ônibus, hotel, isso aí tudo, aquela expectativa do jogo, a melhor coisa que você tem é vestiário antes do jogo, que é gostoso, mas é pressão. Falávamos no futebol, é pressão o tempo todo. Mas só que quando começava o jogo, aquilo acabava. Eu entrava ali, fazia meu trabalho junto com meus parceiros, meus amigos, dava o melhor de mim, ajudava no que era possível, dentro de campo, fora de campo também. Acabava o jogo e resolvia. Agora, nessa função de treinador, é uma coisa que é muito ampla, né? Porque jogava, entrava lá, o treinador já sua função é essa. Eu fazia, procurava sempre entender o que o treinador queria que eu fizesse e fazia. Procurava sempre, dava o meu melhor. A função de treinador não, você tem que montar todo um planejamento de treinamento, um estilo de jogo que você quer colocar para sua equipe, estratégia de jogo, peça que você tem que mudar, dependendo do que o jogo te oferece, da proporção do jogo, tem tudo essa estratégia. Você tem que estudar adversário. Eu ficava até 2h30 da manhã estudando adversário, ela sabe disso. Então, assim, ficava assistindo o tape, parava, voltava. Tem falha ali, não tem, os caras são bons nisso, os caras deixam a desejar nisso, tem tudo uma estratégia. Então, isso é muito amplo, né? Eu sempre coloquei isso para os meninos. Além da parte de grupo, você tem que ter gestão de grupo também. Então, assim, você tem que fazer eles entender que eu estou ali como instrumento para poder ajudar eles em busca de um objetivo. Qual é o objetivo deles? Se tornarem eles grandes jogadores. Profissional. Se realizar profissionalmente. O objetivo é eles, depois a família deles, entendeu? Então, assim, o trabalho do treinador não é só escalar o time, mudar treinamento. Tem muita coisa que envolve. E isso é fogo, é complicado. E essa adrenalina de campo, de vestiário, de pré-jogo, de concentração é muito boa. É gostoso. É pressão, mas é muito boa. Principalmente quando você tem um grupo que você confia 100% e que você sabe que pode, né? Então, assim, na minha posição de treinador no time da Copa São Paulo de 2024, eu fiquei muito feliz de coração, porque o nosso grupo era muito bom, o nosso grupo era uma família. Eles entre eles tinham que entender que a disputa diária pela posição, eu sou lateral, eu tenho um concorrente na minha posição, mas ele é meu amigo, é minha família, ele faz parte. Se ele está jogando, eu vou aplaudir ele, eu vou levantar e vou dar força para ele. Agora, quando eu jogar, o cara também tem que dar o incentivo necessário para ele. Então, tudo isso envolve uma parte de treinador. Não é fácil. E graças a Deus a gente conseguiu implantar tudo isso dentro do grupo da Copa São Paulo. Por isso que a gente teve o sucesso que a gente queria. Vamos lá, quarta pergunta. Que conselho você daria para jovens atletas que querem começar uma carreira profissional? Nunca desistir do seu sonho. A primeira delas. Eu falava isso para eles, isso porque eles estavam treinando em alto nível, né? Treinando em alto nível e competindo em alto nível. Mesmo assim, tem muita desconfiança. Pô, será que o menino tem condição de estar lá? Será que ele pode estar lá? Será que ele fez por merecer estar lá? Lógico que ele fez. Claro que ele fez. Eu falava para eles assim, o Caian, você não está aqui porque você é bonitinho, o Sorriso, você não está aqui porque você é feinho. O Kaique, você não está aqui porque você é branquinho. O Pérgola, você não está aqui porque você é filho de fulano ou filho de cicrano. Não, cara, tá ali porque tem mérito para estar ali. Entendeu? Então, assim,
ele fez por merecer estar ali. Então, assim, o que eu queria, que eu passava sempre, fortalecer isso na cabeça deles, que eles estavam ali por condição própria e que ninguém poderia falar para eles que ele não era capaz. Então é isso que eu falo para os meninos de hoje em dia, para os meninos novos. Quer ser o jogador de futebol? Lute, acredite em si próprio. As três frases que eu falava para eles. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Sempre falava, todo dia eu falava isso para eles. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Eu até pedi para colocar na concentração deles essas 3 frases. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Então isso o menino tem que absorver. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Isso só depende dele. É isso que acontece. Professor, como é que é feito a formação de um time para a Copinha? Por exemplo, o craque do seu time era o Sorriso, que era bem de longe, né? Você lembra do estado que ele era. Mas como é que é feito isso? Como é que é feita a preparação também? Porque a Copinha é janeiro. Uhum. E aí você tem novembro, que é um mês bem estranho, dezembro, um mês morto, e janeiro começa a Copinha. Aí no primeiro jogo eu notei, né, que o time seu tinha muita câimbra, né? E tem a questão também de pegar um time profissional como o time de Bragança, né? Red Bull. Que é o Red Bull, né? Que é um time pesadão, um time profissional, uma outra preparação, né? Sim. Como é que é feito isso aí? Então, existe uma programação que a gente faz, desde a parte do nosso presidente, parte de planejamento, que é o Carlos Arini, que é o presidente, o Marcinho Guerreiro, que é o nosso, ele é o proprietário, é um dos proprietários da equipe, mas também faz a função de montagem da equipe. O papel dele é importantíssimo para mim, porque a gente em conjunto, a gente via, porque a gente manteve algumas peças do Campeonato Paulista, e em cima das peças do Campeonato Paulista a gente conversava e ele tentava encaixar algumas posições em cima daquilo que a gente necessitava. E quando a maioria das vezes a gente não conhecia o atleta, chegava a informação do atleta e ele mandava através de vídeo. Vídeo do atleta. O vídeo do atleta é um currículo dele, né? É um currículo. E aí a gente olhava, analisava, e quando era possível a gente mandava trazer esse menino para a gente poder olhar de perto, que a gente fala, vamos olhar de perto, tal, vamos dar aí 2 semanas para ele, para a gente poder observar, quando a gente viu alguma coisa que nos agradava. E o elenco todo foi montado em cima dessa maneira. A gente teve uma reunião, acho que foi em junho ou julho, se eu não me engano, e a apresentação nossa foi em setembro. Então, teve esse tempo para poder trabalhar esses jogadores, trazer para mim, olhar de perto. O Márcio também teve esse papel. E a gente trocando informação, a gente selecionou os melhores do momento, que eu falo, esse futebol sempre é momento. E aí a gente formou o nosso elenco, né? Começamos a trabalhar em setembro, então a gente teve 1 mês e quase 40 dias de pré-temporada, que era a parte do Cezão, que por sinal fez muito bem, que é treinar os meninos para estar bem condicionado e para poder chegar e exercer aquilo que o treinador quer. Daí entra a minha parte. Ou seja, parte técnica com parte tática, estratégia de jogo, que é do treinador. Parte de condicionamento físico é a parte do preparador físico, o César. Então a gente sempre andava lado a lado em cima disso. Um time com a intensidade do Guaratinguetá, do Atlético do Guaratinguetá, jamais conseguiria implantar essa intensidade, meu estilo de jogo, aquilo que eu queria para eles, se eu estivesse bem condicionado. O que acontece no primeiro jogo? Não só foi com o Atlético de Guaratinguetá, foi uma maneira bem ampla, questão de ansiedade. Então, assim, e é normal, são meninos ainda, então cria tudo uma expectativa em cima da cabeça deles, pressão que eu falei, adrenalina, ansiedade. E aí, junto também com a Zina, que é a nossa psicóloga, por sinal, o trabalho dela foi fantástico, que ela fez com os meninos, a gente tenta minimizar isso, essa pressão em cima deles, mas acaba acontecendo dentro de campo, não só com o Atlético Brasileiro, mas também com qualquer outra equipe. O próprio Red Bull também teve problema de câmera, justamente por causa da ansiedade. Eu estou falando isso porque é uma coisa que eu fiz o curso da CBF faz pouco tempo, e no curso eu fiz essa pergunta. Porque eu vinha de uma copinha
como auxiliar do Rocha, e aí a gente teve muitos problemas. Aí no curso eu perguntei, lembrei e perguntei. E foi falado exatamente isso. Parte de ansiedade faz isso acontecer demais, principalmente no primeiro e no segundo jogo. Depois que isso passa, acalma os meninos, adrenalina baixa, os meninos já entendem como é a disputa da Copinha São Paulo, e aí eles acabam não tendo mais. Eu, em cima daquela pergunta, eu joguei 2 Copinhas São Paulo, tá? Eu joguei duas Copas São Paulo. Então, assim, a gente sabe o que se passa na cabeça deles. Então, a gente tenta amenizar o máximo possível os problemas que eles vão ter dentro de campo. Interessante. O que você aprendeu como jogador que você aplica como treinador? Pergunta boa, isso aí eu também sempre falava pra eles todo dia. Eu trabalhei com bastante treinador bom. Entre eles, Vanderlei Luxemburgo, Marcelo Oliveira, bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, Palmeiras, Ney Franco, campeão da Copa do Brasil, o Flamengo, Dorival Júnior, que hoje está na seleção, fui campeão com ele no Curitiba, entre outros aí. René Simões, campeão no Curitiba também, treinou a seleção da Jamaica, pré-olímpica, enfim. Trabalhei com bastante cara fera. E tudo assim que eles fizeram de bom e que eu consegui absorver, eu peguei e passava para os meninos. De parte de estratégia, desculpa, de estratégia, eu somei tudo ali, misturei, coloquei meu estilo, coloquei dentro de campo e fiz os meninos entender como eu gostaria que a equipe jogasse. Agora a parte de dentro de campo, principalmente ali na região que eu joguei, que é a parte do sistema defensivo, eu sempre fazia algumas situações práticas também, né? Fazia parte de treinamento. E também em cima daquilo que eu não gostava que os atacantes faziam para ele, que me criavam muita dificuldade para marcar, eu fazia o nosso atacante fazer, para criar dificuldade em cima deles. Então a gente sempre as coisas boas que eu aprendi durante 20 anos, eu coloquei em prática. E as coisas ruins que eu também aprendi, que você tem, situação de jogo, treinamento, relacionamento, essas coisas de ambiente, essas coisas, aí você filtra tudo e passei para eles as coisas boas. Queria a sua opinião sobre algumas coisas assim atuais. Você jogou no Clube Empresa. Queria saber o que você pensa sobre isso. Sobre esse novo modelo de gestão também agora, que nós temos o Cruzeiro, o Bahia foi comprado pelo Grupo City, né? O que você acha disso aí? Você acha que isso tem futuro? É a solução para o nosso futebol? Você como ex-atleta, ou concorda como treinador? Qual a sua visão sobre isso aí? Cara, é uma coisa muito difícil assim, mas na minha opinião, eu acho que não tem outro caminho. Por quê? Vou falar por mim, né? Os clubes já há muitos anos, muito tempo, vêm acumulando muitas despesas, muitas dívidas, muitas coisas ruins. Mau planejamento. Na minha concepção, na minha opinião, é mau planejamento. Não tem jeito. Porque você tem estou falando dos clubes de Série A, Série B, tá? Você tem uma parte financeira que te dá um suporte ali. Cota de televisão, você tem sócio torcedor, você tem cobrança de bilheteria, então você tem toda essa parte financeira aí. Porém, eu acho que faltou um pouco de planejamento, de organização de muitos clubes. Aí vem a SAF, implanta essa parte, essa filosofia de organização, de estrutura, que é uma coisa importante, que acaba, queira ou não queira, a torcida fica meio assim com o pé atrás. Pô, vai vender meu clube? Não é vender o clube, vai organizar ele. Vai colocar em dia a casa, entendeu? Você vê grandes clubes aí que tem que ser colocado em dia, tem que colocar ordem. Eu acho como positivo. Na minha opinião, eu acho positivo. Ok. Sexta pergunta. Repetindo. Como você lida com as pressões e expectativas de desenvolver talentos para o time profissional? Pergunta boa também essa. O 20 é diferente. É a pior fase da categoria de base, mas ainda é base. Por que é a pior parte? Porque ele está na última etapa de formação.
a última etapa. Então, assim, é o último processo de formação. Mas tem muitos treinadores, muita comissão em muitos clubes que não vê dessa maneira. São garotos ainda, caramba. São meninos ainda que precisam ser trabalhados. Muitos clubes de futebol hoje em dia, principalmente o clube grande, eles querem menino de 16, 17 anos, 18 anos, pronto, cara. Tipo Hendrick. Isso, não tem. Eles não querem trabalhar o menino, tem que ser trabalhado, tem que ser lapidado. O menino precisa ser lapidado. E assim, essa parte de formação, que é o último estágio aí do 20, precisa ser retocado. Você precisa orientar. Por exemplo, o Sorriso. O Sorriso é um menino, ele é 05, tá? Ele fez 19 anos. 05, um baita talento. O Sorriso, ele veio aqui, eu vi um treino dele, ele veio para ficar 2 semanas. Eu vi um treino dele no coletivo dele, lá no campo da Aeronáutica. E aí eu falei pro Márcio, tava eu e o Márcio, falei, Márcio, pode deixar esse menino. Você gostou, Jess? Eu falei, gostei. Ele falou, também gostei. Eu falei, pode deixar esse menino, pode ver a documentação dele, gostar. E assim, o 1 para 1 dele é muito bom, muito bom. Era fora do normal, era o melhor que a gente tinha, 1 para 1. Jogar no individual, 1 para 1 dele era... Mas só que a recomposição dele era horrorosa. Era muito ruim. Eu chamei ele e falei, Sorriso, deixa eu te falar, ele estava no Acre, tá? O Sorriso estava lá no Acre. E aí, ele é carioca, mas estava no Acre. Eu falei, Sorriso, deixa eu te falar uma coisa, filho. Em São Paulo é diferente, tá? Você ataca na parte ofensiva, o nosso time é um time extremamente organizado, e eu quero que o time seja dessa maneira, organizado. Então, assim, a gente vai atacar e na hora de defender também vai defender, que é tão importante quanto atacar, a parte defensiva. Então, você, filho, você tem que vir aqui, fechar a linha, recompor aqui pra mim, tá bom? Beleza? Explicava, mostrava o vídeo pra eles, dava pausa, eu explicava, ia na concentração, explicava, e isso eles pegaram, evoluiu demais. Então, assim, tava já no nosso time, saía outra peça e já estava no automático, quem entrava já sabia o que tinha que fazer. O destaque do Sorriso é uma coisa individual, mas para que isso aconteça numa equipe de futebol, todos têm que fazer acontecer. É natural sair o destaque individual. Por exemplo, a gente tinha o Caê, que é extremamente rápido, que joga pela direita. A gente tinha o Matheus, que é um cara fantástico, que jogava pro time e às vezes não aparecia com tanta intensidade como o Sorriso aparecia. Mas é um cara extremamente importante pro esquema e pro time também. Aquele cara que furava as linhas, que jogava entre as linhas, extremamente inteligente. A gente tinha o Nicolas, que fez o gol contra o Taubaté, um jogador com uma inteligência, uma capacidade técnica absurda. Absurda. Talento nato. Você vê que é um talento o cara tem. Então, assim, são vários fatores. A gente tem um sistema defensivo muito firme, coeso, um time equilibrado defensivamente. A gente tinha os nossos laterais, que eu não vou ficar falando muito de tática, senão o treinador vem aqui perto e nem coloquei isso. Igual eu falei lá na Sport TV, lá o pessoal começou a falar, olha, tem coisa que eu não vou falar, tá bom? Então, assim, porque daí fica claro, eu como treinador, se eu pegar qualquer coisa, se eu falava pra ele, se eu pegar qualquer informação do adversário, já me ajuda, porque é alguma informação que eu já tenho. Então, assim, a gente tem todo um geral de uma equipe que fazia o individual prevalecer, que é normal no esporte coletivo, o individual prevalecer, sobressair, né, que a gente fala. Então, assim, é legal, futebol é fantástico pra isso, cara, é uma coisa assim que é bacana demais, e a gente fica muito feliz e realizado, porque as coisas aconteceram da maneira que a gente planejou e treinou, né. Você falou que foi treinado por grandes personalidades do futebol, né? Luxemburgo, Dorival. Assim, quem que é o melhor gestor de grupo? E em cima dessa pergunta, uma outra, né? Quais são as mudanças que você notou do futebol, de quando você jogava para agora? Cara, eu trabalhei com 2 caras que eu achei, como gestão de grupo, fantástico, assim, de uma absurda que conduzia muito. 3, vou falar 3, tá? Porque de repente pode até ver esse vídeo aí, né? Mas é verdade, cara. A ordem assim não quer dizer, tá? Eu só vou falar os 3 porque foram os caras que marcaram muito, assim. Dorival Júnior, René Simões e Ney Franco. Pra mim esses 3 de gestão de grupo foi absurdo, absurdo. Campo,
fazia prática, que entrava, que treinava, que tirava a peça e jogava na peça. Vanderlei Luxemburgo, ele fazia umas coisas doideiras dessa. Estrategista. Nossa, ele é demais, inteligentíssimo. O Dorival tá muito nessa linha hoje. Então o cara agregou essa parte e o cara tá lá em cima, não é à toa. Sofreu demais, estudou demais, feito como ele ser inteligentíssimo, trabalhador. Um cara que eu sou fã e é o cara que me inspira assim hoje, é o Dorival Júnior. Eu me inspiro muito nele, enfim, nas coisas que ele faz. E qual foi a outra pergunta que você fez? A mudança de futebol do tempo que você jogava pra agora. Futebol era mais improviso na época que eu jogava. Então você jogava um 4-4-2 tradicional, com o meio de campo enquadrado, dois volantes, 2 meia e 2 atacantes, um roda, o outro fixo. Você jogava com a linha de 4 aqui, o lateral verticalizava o jogo e defensivo. Aquele lateral que ia e voltava. Não tinha muito, era mais criatividade dentro do sistema engessado, que eu falo, que eu participei muito. Era mais, tinha muita criatividade das peças, dos jogadores, por isso que você vê o histórico do Brasil, você vê cada jogador fantástico aí, porque ele tinha criatividade, mas em cima do sistema, na minha opinião, com algumas peças engessadas, ou seja, fazia aquela função, ponto. Hoje a gente tem o sistema entre as linhas, né, que a gente fala, linha alta, linha baixa, linha média, em cima dessa parte de recomposição é muito mais organizado, muito mais absurdo, na minha opinião, muito mais organizado. Os atletas entenderam que tem que ser, tem que ter a disciplina tática que a gente fala, que eu falo muito para os meninos, tem que ter disciplina tática. Ou seja, ele vai ter que fazer aquela função que o treinador quer, porque se ele não fizer, ele não vai poder jogar, porque o momento do futebol mundial exige isso. Então assim, antes você tinha improviso muito, hoje você tem um time mais baseado em cima de sistema de jogo, de linha de jogo, enfim. Ah, sim. Você vai fazer essa pergunta aí agora? Você já pode fazer aqui, depois vai pro pessoal um pouquinho. Tá. Antes de você posso fazer mais um? Pode, claro. Você falou sobre gestão de grupo, né? E gestão pessoal. Eu ouvi o documentário do Adriano, e no final do documentário o Ronaldo fala que faltou para ele uma preparação para ser aquilo que ele se tornou. Uhum. Tanto é que ele acabou a carreira mais cedo, né? Porque machucou no Corinthians, não foi fazer lá a fisioterapia que tinha que fazer e encerrou a carreira, né? A gente vê hoje o Neymar, que era para ser o melhor do mundo já uns 10 anos atrás, e optou por outro caminho, né? Agora, recentemente, essa semana, tive um rapaz do Corinthians lá que saiu com uma menina, a menina morreu. Como é que ele dá com isso, cara? Você gosta da gestão de grupo, você que jogou bola, né? Você deve ter passado por isso também, né? De gente de pessoas que eram para ser estrelas, às vezes se tornaram, mas no meio do caminho elas foram... Porque faltou essa... Porque a pessoa sai de uma favela, de um interiorzão daqui, né? E vai pro... Como o Adriano falou, né? Sair da favela e foi morar em Milão. Quer dizer, como como é que é isso? Dá uma explicação para ele sobre isso, até preparando também, né? O Claudimir, ele tem muito amigo, né, da idade dele, que está se formando, tem sonhos também. Mesmo como ser jogador, qualquer outra coisa, né? Essa gestão, o que é isso? É uma coisa que, igual você falou, vem desde criança, né? Eu falo com os meninos assim, futebol as coisas acontecem muito rápido, muito rápido. Muito rápido. Um jogo, 15 minutos, 5 minutos, 20 minutos, muda a vida para sempre de um atleta. Para sempre. Estando no lugar certo, na hora certa, no momento certo, fazendo uma jogada, um gol decisivo. De repente tem muita gente olhando, de repente tem um cara olhando, abraçou, o cara saiu da situação e vai para outra em piscar de olhos. E aí entra isso que você falou. Mas será que ele está pronto? Ele não leva nada hoje. De repente ele está ganhando 50 mil, 60, 100, 200, 300, 400, 500, 1 milhão. E aí como é que a cabeça dele fica? O cara vai falar, pô, eu posso tudo? Na realidade não pode. Mas passa isso na cabeça dele. Passa porque eu fui atleta, eu sei, 20 anos convivendo com atleta, então assim, menino que a gente falava, pô, tá largado no grupo do futebol, é aquele cara que não tá nem aí pro nada. De repente aparece uma oportunidade num jogo difícil, que o treinador não tem outra opção a não ser colocar o atleta. O atleta entra, arrebenta o jogo. E no outro dia ele está em todas as páginas de jornal, imprensa, televisão,
rádio, só fala do cara. E aí o cara é vendido. Isso aí mexe com a cabeça dele. Mas ele teve estrutura para isso. Precisa ser trabalhado? Precisa. A parte psicóloga, a psicologia esportiva hoje em dia dá muito esse suporte para esse tipo de atleta, muito. O Adriano foi diferente. O Adriano foi em cima disso. O próprio documentário, você vê, eu sou fãzaço do Adriano até hoje, joguei contra ele. Foi um dos melhores centroavantes que eu joguei contra. E quando ele voltou pro Flamengo. Um cara extremamente absurdo de ser marcado. Muito difícil de ser marcado, extremamente inteligente, qualidade, rápido, cabeceava muito bem, muito forte. Então assim, o cara ele tinha todas as qualidades, cara. Então assim, eu não sabia se eu antecipava porque não deixava antecipar. Eu não sabia se dava espaço para ele dominar a bola, porque a bola não espirrava para ele poder roubar. E o que eu ia fazer? Eu falei, cara, se eu não consigo antecipar, se eu dou espaço para ele dominar a bola, para ele espirrar, porque era rápido para ele poder jogar o corpo nele e roubar a bola não espirrava. Então, eu vou fazer ele jogar para trás, cara. Então, eu encostava o peito e fazia ele jogar para trás. Sou um cara absurdo de inteligência, de capacidade técnica. Mas entra em cima daquilo, na minha opinião, parou extremamente cedo, muito cedo. E até hoje eu falo que também poderia ir um pouco mais, era o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo poderia muito bem jogar a Copa no Brasil junto com o Adriano, você imagina, Adriano e Ronaldo no Brasil. Os caras tremiam, cara, os caras via. Porque eu sei, porque os caras falam, eu joguei com o Armeiro no Palmeiras, e aí os caras falavam, os gringos falavam, pô, você via a seleção brasileira, você via o Ronaldo, Adriano, Rivaldo, esses Kaká, Roberto Carlos, Cafu, os caras tremiam, cara. Os caras ficavam, pô, eu vou perder de quanto hoje? De pouco, né? Então tinha que ser assim, os caras pensavam dessa maneira. Mas eu acho que hoje já evoluiu essa parte da psicologia esportiva. Com o Neymar é um cara, na minha opinião, um fenômeno. Joguei contra ele várias vezes. Um jogador extremamente absurdo de qualidade, de ser marcado. É um cara muito difícil. É um cara que vem na sua direção em velocidade, dribla, sem perder a velocidade. Então, assim, é absurdo. Você é zagueiro, você está de frente pro cara. O cara vem em velocidade, te dribla. Até você virar o corpo, o cara tá dentro do seu gol. E ele fazia muito isso. E aí, quando você achava que ele finalizava, ele cortava. Quando você achava, não, agora ele vai finalizar, ele cortava de novo. Então, assim, é um talento que foi uma pena. Foi uma pena o Neymar não ter ganhado como o melhor jogador do mundo. De repente pode até ganhar. Mas vou além disso. Na minha opinião, tá? Na opinião do Jesse. Se o Neymar fosse um jogador europeu, com certeza ele estaria com no mínimo a 5 bolas de ouro. Na minha opinião. Na minha opinião. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil, agora um pouco menos, mas sempre teve muito talento. Muito talento. E o brasileiro estava acostumado com isso. Pô, eu acabei de falar, Ronaldo, Rivaldo, Adriano, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, pelo amor de Deus, joguei contra o Ronaldinho Gaúcho também. E vem Neymar, mas cara, é mais um, então não é mais um, cara, é um talento que você vê de 10 anos, 15 anos, não é. E se ele fosse um europeu, os europeus iam reconhecer isso. Se ele fosse argentino, irmão, esquece. Ah, esse é Deus. Cara, imagina o Neymar argentino, cara. Você vê a qualidade do Messi, é indiscutível, talento puro, talento nato. Você vê a capacidade física do Cristiano Ronaldo, a perseverança que ele tem, um cara extremamente focado, determinado, inteligente. Ele é o que é, porque ele trabalhou para ser o que é o Cristiano Ronaldo. E o Messi, e de repente o Neymar, com tudo isso, com talento absurdo, capacidade física absurda, com velocidade absurda, com poder de reação, de inteligência, de raciocínio absurda. E o brasileiro, principalmente a imprensa, assim, não reconheceu isso, na minha opinião, como deveria reconhecer. E aí, sabe o que o cara faz? O cara fala, eu sou o Neymar mesmo, o cara é conhecido no mundo inteiro, não depende mais de ninguém, o cara é estabelecido financeiramente, o cara liga, entendeu? Então, assim, ele, na minha opinião, resumindo, ele não teve o reconhecimento da nação brasileira, na minha opinião, como deveria ter. Ele fez por merecer? Em certos momentos ele fez. Em certos momentos ele fez. Óbvio que em alguns momentos não, mas o cara é ser humano. Entendeu? Todo mundo falha. Lógico que ele falhou. A família dele teve, não sei se você assistiu o documentário, teve alguns erros na família dele. Mas o cara é um Neymar, caramba. O cara é um talento puro.
o melhor que a gente tem no Brasil, na minha opinião. Entendeu? Você jogava a seleção, eu vi muitos caras, até jogador, comentarista hoje, que eu achei absurdo. Pô, o Neymar joga, a seleção brasileira é outro, joga em função do Neymar. Ah, o Neymar não joga, joga o coletivo. Lógico que não é assim, cara. Você tem um cara extremamente capacitado ali, um cara extremamente diferenciado num time, ele vai sobressair. Você acabou de falar de sorriso. Vai sobressair, é natural do cara. Sabe o que acontece com os caras que estão ali dentro de campo, a gente que está ali dentro de A campo? bola chama ele. Isso. E aí você sabe onde você quer dar a bola? No cara, pô. O cara tá resolvendo com você, você vai dar a bola no cara. Pô, olha aqui, pega a bola toda hora, tá? Toda hora a bola em você. Porque é assim que funciona o futebol. E o povo brasileiro, infelizmente, na minha opinião, não reconheceu isso, Neymar. Infelizmente. O senhor tem mais alguma pergunta para o treinador? Conta pra nós uma história engraçada da Copinha, você deve ter um monte. Ah, da Copinha? Da Copinha. Ah, da Copinha, cara. Na Copinha não deu muito tempo não, porque na Copinha a gente sempre ficava muito concentrado. A gente ganhava o jogo, eu falava assim, gente, aproveita, curta o momento, que tudo passa muito rápido. Tira a foto que tem que tirar na arquibancada, paquera as meninas que vocês querem paquerar, sempre com muito respeito, curte aí, vai bastante, não tem problema. Amanhã acabou, amanhã a gente tem que pensar já no Cuiabá, tá? E aí eles ficavam... Então assim, mas história engraçada, cara. Ou pode ter jogador também. Tem a do Vanderlei, Vanderlei, contar o Vanderlei, tá lá. Você quer falar alguma? Vanderlei Luxemburgo. Palmeiras e Corinthians, presidente prudente desse jogo. Isso aí eu nunca mais vou esquecer, cara. Isso aí foi uma coisa assim que marcou a minha vida. Eu esqueço. O Ronaldo fez o gol de cabeça. Gol do Gordo. Que caiu alambrado. Eu tava no banco esse jogo. Aí a gente chegou, fez oração e tal. A gente foi pro banco, né? O Vanderlei todo elegante. Sempre foi muito elegante. Aí chegamos no banco, o banco lá do estádio do Prudentão é embaixo, assim, é quase no nível do banco, do campo. Então entrava assim, ficava. Cara, ele chega primeiro, quando a gente chegou assim, ele olhou, cara, bem no canto do banco, assim, no chão, tinha uma galinha preta. Isso eu não esqueço, cara. Puta! Quem foi com essa porra? Tira essa porra! Ninguém entra. Aí todo mundo ficou meio, aí depois nós identificamos o que estava acontecendo. Eu nem sei até hoje quem tirou a galinha de lá, cara. Tirou a galinha de lá. Aí o Ronaldo fez o gol, ele tava ganhando o jogo, né? O Ronaldo fez o gol, aí os caras passaram e tal, aí os caras, nossa, nosso time ficou arrasado, o bicho, arrasado. Eu lembro certinho que ele pegou e falou, gente, parou. Ele comentou, pô, você tinha que marcar, pô, agora tem que sair, aquele negócio pós-jogo. E aí ele chegou, acabou. Aí ficou silêncio, o homem chegou, né? Silêncio, deixaram. Cara, vocês jogaram, ele falou mesmo, vocês jogaram pra caramba. Levanta a cabeça. Pô, o cara é o Ronaldo, o cara tem estrela, o cara ganhou, o que ganhou não foi à toa, cara. Então levanta a cabeça, meu, o gol que o cara fez e tal. Aí o pessoal já começou a ficar mais aliviado, porque ele achou que ele ia dar esporro, todo mundo. Mas essa história da galinha eu nunca mais esqueço. É uma história engraçada. Quem conta história dessa aí é o Vampeta, né? Ah, o Vampeta. Ele colocou de Malfabá uma vez lá num banho de perfume. Ah, no hotel? Pra marcar não sei o que lá, e o Gilmar Fubá machucou o joelho na figueira dobrada. Então se eu falar agora, eu me lembrei disso aí. Tem cada história. Eu só ficar contando, só tem como ele fica vendo, isso aí ver, cara. É fogo, tem umas histórias que o Marcão me contava, eu dava um risada, cara. O Marcão, cara, gente boa demais. Sensacional. Nossa. Tá bom, vamos um pouquinho do lado pessoal. Qual é a sua comida favorita? Ai, rapaz, hein? Depois, hein? Hã? No podcast, ó, meteu? Puxa vida, eu gosto muito de churrasco. Churrasco é bom. Eu gosto muito de churrasco. Depois eu gosto de... a André faz umas coisas boas, cara, mas o estrogonofe dela é muito bom. De frango, estrogonofe de frango. E gosto também de bacalhau, bastante. É bom. Pode ir, pergunta aí. Música favorita? Música, estilo musical também. Tem bastante. Fanzaço, Jorge Mateus. Gosto demais de Jorge Mateus. Gosto também das músicas, tá? Das músicas. Lulu Santos, Tim Maia, gosto bastante. E hoje em dia o sertanejo universitário, né? Que Henrique Juliano, gosto pra caramba também. O senhor coloca essas músicas antes dos jogos?
Não, antes dos jogos eu deixo pros meninos, né? Eu levo o som aos meninos, no momento é deles. Quando eu jogava, cada um tinha o seu fone e tal. Hoje tem aquela caixa de som, o cara liga, fica aquele barulho vestiário. O pessoal da comissão até reclama às vezes, puto, não aguenta, putz, dentro do campo, putz, você vai entrar, os caras automáticos, os meninos assim, putz, aí começa a rebolar pra lá, rebolar pra cá, e acaba sendo engraçado o pré-jogo, cara, porque dá uma descontraída, tira a pressão, é legal, então esse momento é deles. Livro favorito? Você tem livro favorito? Será que você tem algum? Cara, eu tenho um que eu li faz muitos anos, a Ilha Perdida. Faz muitos anos que eu li esse livro. É um livro infantil, assim, mas que é muito legal. Me encantou. Vamos lá, penúltima pergunta. Qual é o seu filme ou série favorito? Filme, A Procura da Felicidade. Com o Smith, né? O filho dele, história real, né? Que era eu esqueci o nome dele, do ator, do cara que ele fez, mas é uma história, um investidor aí na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, depois o cara se tornou, ele chegou a dormir com o filho dele, a mulher dele largou ele com o filho, no meio do nada, ele não tinha nada, não tinha ninguém para ajudar, e ele com muito trabalho, ele com o filho dele conseguiu se tornar um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, mais ricos do mundo, por esforço do trabalho dele e da superação dele. Pergunta derradeira, hein? O que você gosta de fazer quando você não está treinando, quando você está jogando? Cara, eu sou um cara que gosto muito, assim, de barzinho, assim, tomar cerveja com a minha esposa, ouvir música, assim, gosto bastante também. Gosto de praia, e também de jogar um pouco de bola com os amigos, né? De vez em quando a gente joga, se reúne, porque quando você reúne bastante, cara, você dá muita risada. A gente tem um futebolzinho lá na minha chácara, chama futebolzinho de sábado, né? Um abraço pro pessoal do futebolzinho de sábado aí, estão voltando, né? E é muito legal, cara, o grupo. Só coisa sadia, é proibido coisa sacanagem dentro do grupo e no dia a dia. Então é muito legal, é muito coisa que faz a sua autoestima tá lá em cima, você tá um pouco triste, às vezes você olha o grupo, você dá risada, sabe? Então é muito bacana. O futebolzinho de sábado é muito top. Bom, antes de encerrar, eu vou pedir para nossa produção trazer um presentinho que a gente... Sério? Trazer um presentinho. E agradecer aí, ó, 350 Academia. Ó, gente, ó, curte lá, hein? Vai lá, ó. Vai lá, hein? Depois a gente vai dar aqui um mês de graça. Depois você pode sortear um mês de graça na 350 graus na academia lá em Guaratinguetá. Show de de brinde bola. aí, pessoal. Show de bola. Os inscritos. Pega um presentinho, senhor. Muito obrigado pela participação, por tirar um Que tempo legal, da sua cara. agenda. Que bacana. Olha o amor, que top. É isso, gente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, né, por assistir. Muito obrigado ao Gessi, a sua esposa também. Muito obrigado ao pai também, minha mãe. O senhor quer falar alguma coisa antes de a gente desligar? Encerrar? Dar os parabéns pelo programa. Acho que fazia tempo que eu participei assim, foi em Taubaté. E igual esse aqui eu fiquei mais à vontade, assim, para poder falar, contar a história, falar dos meninos, né? Que eu participei foi antes da copinha. E agora vocês foram o primeiro, assim. Parabéns, que Deus abençoe vocês, que prosperem muito e que vocês tenham muito sucesso e que contem conosco. Muito obrigado, gente. Até a próxima.